Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Doutor João Fernando, seu olhar sobre esse recuo de São Paulo agora para a fase anterior do plano de abertura. Eu acho que, em certa medida, era esperado, né? Já havia sido reportado o aumento, né, no número de casos de internação, então isso já estava sendo, acho que, preparado para acontecer. Obviamente que existe ali um jogo político que fez com que as declarações dos candidatos a respeito de eventuais restrições, essas declarações fossem um pouco dissimuladas, um pouco mais comedidas, mas o fato é que realmente está havendo um aumento desse número de internações, isso é natural, porque uma parte da população conseguiu efetivamente fazer o isolamento de maneira mais efetiva, né? Uma outra parte da população não conseguiu, então acho que agora é natural que esses casos aumentem, e você vê, é bem sintomático, né? Teve um aumento de internações justamente nos hospitais particulares, então mostra que, de repente, as pessoas com a condição socioeconômica um pouco melhor, que conseguiram fazer o isolamento mais adequado, ao se exporem novamente, né, com os processos de reabertura, elas naturalmente foram sendo infectadas. Então, acho que esse processo acaba sendo natural mesmo. Meio-dia e 12, você acompanha o programa Gente que Fala, estamos pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 em Santos e ainda nas redes sociais. O próximo tema por aqui, o Banco Central agitou o mercado com o lançamento do Pix, que está disponível ao público desde o último dia 16. Segundo o BC, além de trazer economia e comodidade para os clientes, o sistema de pagamentos instantâneo trará também oportunidades no mercado financeiro. Para as fintechs, que são as financeiras tecnológicas, já o Dr. João vai falar melhor a respeito, a novidade representa uma grande oportunidade de crescimento. Só que ainda há dúvidas sobre as regras a que elas terão que se submeter e que podem comprometer sua competitividade. Bom, primeiramente, doutor João Fernando, como é que está o Pix, né, está completando 15 dias, né? Como é que tem sido o uso do Pix pelos clientes dos bancos? As notícias são bastante positivas, teve um aumento significativo, acho que toda a implantação do Pix foi conduzida de maneira muito adequada pelo Banco Central. Aliás, a gente tem que reconhecer que o Banco Central tem promovido uma agenda muito interessante, muito positiva, em termos de democratização, né, do acesso aos serviços financeiros e certas reformas que anda implementando. Então, o Pix foi bem, o volume de transações já está bastante significativo, o número de chaves cadastradas também, das pessoas também é bastante significativo. Eu acho que é algo que, pouco a pouco, vai realmente se tornar algo muito comum no dia a dia das pessoas e vai ser o instrumento principal para pagamentos e transferências. TED, DOC e o bom e velho cheque morreram com o Pix? Olha, eu acho que a tendência é que sim, principalmente em relação o cheque, na verdade, né, já está meio morto já há mais tempo, né? O cheque ele foi muito, vamos dizer assim, superado, na verdade, mais pelo cartão de crédito, né? Tanto é que no Brasil você tem a operação de cartão de crédito, ela tem uma característica única, né? Acho que só no Brasil você tem essa situação do cartão de crédito, que são os 30 dias para que o estabelecimento receba o pagamento dele. Então, quando você faz uma compra numa padaria, esse estabelecimento, normalmente, ele vai receber esse pagamento ali em 30 dias. E por que veio de onde surgiu esse prazo de 30 dias? Isso é justamente um hábito que existia no varejo do cheque pré-datado, né? Fazer parcelamentos com o cheque, como você vai fazer as compras e tudo mais. Então, isso pouco a pouco foi sendo substituído pelo cartão de crédito, que é um instrumento que ele tem um custo maior para o varejo, né? Ele tem um custo financeiro, então a pessoa da loja, né, o dono da loja, do comércio, ele paga uma taxa, mas essa taxa, na verdade, ela elimina em grande parte o risco que ele tem de receber aquele recurso. Então, quando ele recebia grandes volumes de cheque, ele tinha inadimplência muito grande, fraudes maiores. Hoje em dia, com cartão, nem tanto. Então, o cheque foi superado mais pelo cartão. Com relação a DOC e TED,
de fato, o Pix ele tem o potencial de realmente reduzir muito, drasticamente, o volume de transações de DOC e TED. Tá? Pela praticidade... Até pelo fato de ser uma operação gratuita. Ela em vários usos do Pix são gratuitos. Obviamente, quando o Pix estiver atrelado a uma transação comercial, né, um recebimento no e-commerce, por exemplo, um pagamento no e-commerce, ele vai ter algum custo, não para o consumidor, né, mas vai ter algum custo para a loja, porque aí a loja ela não está para o recebedor, ele não está atuando como uma pessoa ali que está recebendo uma transferência, né, que a gente chama de pessoa para pessoa. Ali ele está explorando uma atividade econômica. Mas nas transações entre pessoas, esse custo vai ser zero. Então, realmente vai se proliferar de uma maneira muito grande. Eu destaquei aqui que para as fintechs a novidade representa uma grande oportunidade de crescimento, só que há dúvidas sobre as regras, porque regras para as fintechs serão diferentes das regras para os bancos, trocando isso mais em miúdos, né, para que esse aspecto não diz muito ao público final, né, o usuário do Pix, mas só para a gente entender para as instituições o que representa. Acho que é importante a gente explicar como é que está esse ecossistema, né? Quais são os tipos de entidades que estão imersas nesse ecossistema que se utilizam aí do Pix. Então, você tem desde os grandes bancos, né, que foram, inclusive, obrigados a participar do Pix. Então, o Banco Central ele selecionou certos segmentos ali, com base até em regras prudenciais que já existem, né? Regras que tratam as instituições de acordo com o seu porte. Então, as instituições de grande porte, né, que estão num negocinho que chama segmentos S1 e S2 de regulação prudencial, que são os grandes bancos mesmo. Estou falando de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, esses grandes bancos, eles foram obrigados, né, a aderir ao Pix, a oferecer o Pix. Tá? O critério lá de 500 mil contas transacionais também é um outro critério que o Banco Central impôs ao mercado. Para quê? Para que todo mundo que tenha um volume grande de usuários e de contas transacionais, contas que fazem pagamentos e recebimentos, elas efetivamente adotem o Pix para que o Pix atinja o seu objetivo. E qual é o objetivo do Pix? Que é visualizado pelo Banco Central? Diminuir custo e, de novo, democratizar o acesso ao serviço financeiro. Então, o Banco Central se usa desse poderio, né, dessa capilaridade das grandes instituições para fazer isso. Só que não são só as grandes instituições que vão participar do Pix e que o Banco Central quer que participe do Pix. Então, você tem os grandes bancos que são regulados pelo Banco Central, aí são os bancos. Aí você tem uma outra categoria, que são as instituições de pagamento. Instituições de pagamento uma nova figura regulatória que o Banco Central criou em 2013, já num processo de uma tentativa de ampliar a base de entidades capazes de ofertar serviços financeiros. Então, você tem as instituições de pagamento. Essas instituições de pagamento, você tem as maiores, vou dar um exemplo aqui, o Nubank. O Nubank é uma instituição de pagamento, né, que se tornou uma instituição regulada. Você tem o Mercado Pago, você tem o PicPay. Essas são empresas que se qualificam como instituições de pagamento e pelo volume que elas... Essas são as fintechs. Essas são as fintechs e que ganharam um porte já mais significativo e passaram a ser reguladas pelo Banco Central. Então, elas precisaram pedir autorização do Banco Central para operar. Agora, você tem fintechs que ainda não são reguladas, que o Banco Central ele estabeleceu um critério de uma régua, né, de volumetria. Então, ele fala assim, olha, a partir daqui para cima, eu quero que você venha aqui pedir autorização, você vai ter que cumprir com uma série de obrigações. Daqui para baixo, em termos de volume de transações, valores movimentados, número de usuários, tem alguns critérios que o Banco Central falou, até você chegar aqui, toca a sua vida, obedeça à lei, né? As regras aí disponíveis, né, que todos conhecem, mas você não tem que vir aqui bater na minha porta. Então, o Pix ele é acessível por todas, quer dizer, em algumas instituições é obrigatório, como nos grandes bancos, mas pelas fintechs, ele também é acessível, só que de maneira facultativa. Então, tem algumas fintechs que podem ou não participar do Pix, né, e algumas que são obrigadas, e aí os grandes bancos são obrigados. Edição do programa Gente que Fala, de terça-feira. Estamos aqui com os nossos especialistas, nossos convidados, falando sobre os principais assuntos do dia. Ô Mauro, eu podia fazer só claro, uma indagação para o doutor João, ou mesmo para o Gustavo também, acerca do aspecto de segurança
do Pix, ou seja, segurança com relação à fraude, a tentativas de assalto, ou mesmo roubo. Você está com o celular na mão, você de repente é rendido. Como é que fica nessa questão de segurança? Que me parece que é menos burocrático, né? Porque você escolhe uma chave e o pagamento é efetuado, ou você pelo CPF, ou pelo nome, ou por um apelido. Muito contrário, né, do que nós temos hoje, que nós temos que preencher vários campos ali, né? Banco, agência, CPF, nome inteiro. Isso que eu gostaria de entender. O que é a visão deles sobre essa questão de segurança em casos de violência, né? Em casos de roubo, de furto. Não só os golpes cibernéticos, né, Sérgio Jafé, mas aqueles os golpes físicos. Sim, os golpes físicos, aqueles que as pessoas estão submetidas no dia a dia na rua porque estão com um smartphone, né? Pois é, esse risco, na realidade... São rendidas e... Exatamente, eu concordo. Esse é o novo normal também, né? Esses riscos eles estão presentes. Na realidade, com o advento, né, do smartphone, com o advento dos aplicativos, essa vida móvel, né, esse risco, na verdade, ele já existe, né? Hoje o seu telefone ele é uma agência bancária completa. Né? Eu já ouvi relatos de pessoas que sofrem esse tipo de violência. Como se fosse um sequestro relâmpago e que a pessoa faz ali as transações, as transferências. O Pix, na verdade, ele intrinsecamente, ele tem toda uma infraestrutura de segurança para dentro, né, na rede dele, como é que você acessa a informação, como é que você armazena a informação, né, dos usuários. Isso tudo é muito seguro. Isso aí o Banco Central, que é quem está pilotando toda essa infraestrutura, então o Banco Central chamou para si essa responsabilidade, né? Ele tomou todas as medidas que se esperava que fossem tomadas. Agora, essa violência física, ela realmente não tem como você impedir, ou você pode mitigar. Então, existia uma discussão de você fazer limitação de valores, né? Alçadas de valores, né, para as transações. Tem algumas variações, sim, que foram colocadas, né? Em função de horário. Né? Então, eu acho que é mais por aí que você vai conseguir impedir. Você consegue fazer a transação do Pix, você tem que logar no seu internet banking ou no seu aplicativo do banco. Então, o acesso ao Pix ele já passa por um primeiro filtro de segurança. Quer dizer, você está realmente com um bandido ali que te rendeu, não tem muito que você possa fazer. E aí, na realidade, essa questão das alçadas talvez ajude um pouco, mas não resolve o problema. Como não resolvia antes também. Né? Todo mundo também tinha lá o seu limite para fazer DOC e TED, e isso também podia acontecer. Acontecendo um imprevisto desse, a solução ela passa realmente por um procedimento aí que vai ser um procedimento criminal. Você vai entrar também, vai fazer o boletim de ocorrência, você vai falar com o seu banco, vai tentar reaver esses valores. Agora, uma pessoa que passe por esse tipo de violência e que venha a ser obrigada por um bandido a fazer a transferência, essa transferência vai cair numa conta. Teoricamente, saberia-se de quem é a conta e daria até para ir atrás, mas não é necessariamente isso, né? Eles abrem contas, fecham contas, recebem um dinheiro e fecham contas, desaparecem. Ainda mais com os CPFs também, que podem utilizar CPFs até de presidiários e coisa parecida, né? E, de repente, desloca o dinheiro e já faz a transferência com uma maior rapidez do que no normal, né? Se tiver uma pessoa na outra ponta, eu acho que vai para rastrear depois, vai ficar bem complicado. Mauro, eu queria fazer só uma contribuição. Eu sinto que esse contexto da tecnologia, e olhando aí para o Pix, ele traz uma reflexão importante para nós, né? A utilização das redes sociais. Eu acho que a gente utiliza, eu vejo que tem até um livro que fala que a gente é a sociedade do espetáculo, né? E eu acho que essas quadrilhas, né, que abusam das pessoas, eu acredito que elas podem e utilizam de redes sociais para ter informações para decidir em quem, né, tem mais vulnerabilidade ou quem tem mais potencial para receber o golpe. Né? Então, eu vejo muita gente esquecendo que quando você está numa rede social, se você também não usar os recursos de controle, você está exposto para o mundo. Então, a pessoa sabe seu filho, onde você mora, onde eles estudam, que tipo de carro que você tem. Eu vejo alguns executivos mostrando helicóptero, né? Eles se expondo demais dentro de rede social. Eu acho que vale uma reflexão sobre a inteligência na utilização disso, porque a gente acaba construindo a nossa própria marca, né, João? E esse ponto de você, a velocidade do Pix, ela pode favorecer
né, o malfeitor, o criminoso. Mas esse ponto, por exemplo, para essa agilidade acontecer, você tem que ter, o criminoso também ele tem que ter uma conta apta a receber uma chave. Então, ele tem que existir uma fraude prévia, né, na ponta recebedora. E aí o que acontece? Os bancos e as fintechs, né, as pessoas que abrem essas contas, seja uma conta digital, uma conta de pagamento ou uma conta tradicional, os bancos eles têm uma responsabilidade em fazer o procedimento de cadastramento desse cliente, de avaliar, né, se o documento está em ordem, se não é um documento que foi roubado, se as informações estão consistentes. Então, é um conjunto de medidas que tem que ser implementadas. Então, em tese, o criminoso não deveria conseguir abrir uma conta, o fraudador, né, não deveria conseguir abrir uma conta com tanta facilidade para receber esse recurso e sacar tão rapidamente.